Eu quero de novo colocar à prova essa balança entre direita e esquerda, porque é a pergunta nossa hoje, a questão de internação involuntária de dependentes químicos. Eu queria saber o que vocês pensam com relação à direita e esquerda nessa questão que envolve a nossa vida social de todo dia. A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou esse projeto polêmico acerca dessa internação de usuários e dependentes de drogas na rede municipal de saúde. Esse projeto de lei institui e regulamenta a internação involuntária desses dependentes lá em BH. Essa proposta estabelece também diretrizes para que o poder público possa atuar nesses casos de vulnerabilidade extrema. Vamos entender melhor isso com o autor desse projeto, já está na ponta da linha aqui para falar conosco, o vereador Braulio Lara, direto de Belo Horizonte, do Partido Novo em Minas Gerais. Olá, vereador, bom dia, alegria falar com o senhor. Seja bem-vindo ao nosso Morning Show. Olá, Fernando, bom dia a todos. Vereador, como é que esse projeto pretende atuar na nossa vida de todo dia? Essa é a pergunta aqui para os nossos telespectadores também. A gente quer saber a opinião de quem acompanha o nosso Morning Show. A gente vai ter ali uma dimensão disso nas ruas da cidade. É um projeto que tem algumas arestas polêmicas também, né? Então, o primeiro ponto é que Belo Horizonte já tem quase 15 mil pessoas vivendo nas ruas e cerca de 80% delas têm algum tipo de vínculo com o uso de drogas. Então, aí começa todo um trabalho. Desde 2021, quando eu comecei meu trabalho como vereador em Belo Horizonte, eu venho atuando na pauta de moradores de rua. E um dos assuntos que permeia essa cena, esse cenário, é que muitos que estão nas ruas, hoje abandonados, largados, literalmente fadados a até morrer na rua, não têm o devido encaminhamento de tratamento. Porém, alguns tipos de situações é necessário intervir com uma internação, seja ela voluntária ou involuntária. Esse tipo de internação já está previsto na Lei Nacional de Drogas, mas no caso de Belo Horizonte nunca foi regulamentado e sequer implementado. Aliás, isso aí é um campo de batalha também entre esquerda e entre direita, porque a esquerda acredita que a internação não funciona e que as pessoas têm que ser tratadas livremente da forma que bem entenderem. Só que quando você pega e vê nas ruas um viciado de crack, alguém que está totalmente dependente e que mais, às vezes, em alguns casos, não consegue nem responder por si, a única saída para cuidar e tratar dessas pessoas é por meio da internação. Famílias estão clamando por socorro, porque quem tem condições, quem tem dinheiro para pagar, vai interna, de fato, o filho ou parente numa clínica. Mas e aqueles que não têm condição? Então, a gente está acumulando problemas nas ruas. E esse projeto aprovado agora em segundo turno traz mais uma das ferramentas para que as abordagens sociais façam encaminhamentos reais para cuidar dessas pessoas. Então, tem um tom de polêmica porque tem gente que não concorda com esse tipo de coisa. Mas nós não estamos falando de simplesmente sair pela rua e o poder público sair catando gente e internando. A gente está falando de protocolos médicos, a gente está falando de rigor, obviamente, de encaminhamentos para cuidar e tratar da saúde dessas pessoas. Senão, a gente só vai ver cada vez mais esse número se acumulando, crescendo, e hoje as cidades brasileiras têm que encarar a questão de morador de rua. Isso é um problema real e não tem como ficar dourando a pílula. O que a esquerda, por exemplo, em Belo Horizonte implementou por 30 anos, que a pasta de assistência social foi controlada por 30 anos pelos governos do PT, não trouxe resultado. A gente só vê os números crescendo. Então, esse projeto ele traz realmente uma visão de cuidado e uma intervenção que, quando necessária, tem que haver. Vereador, bom dia, Matheus aqui. Morei 17 anos em BH e saí ano passado e pude ver realmente um aumento absurdo, especialmente após a pandemia, do número de pessoas morando nas ruas em situações completamente indignas, né? Mas eu acho que a gente tem que buscar sempre provar que as coisas funcionam por resultados. Como que, né, o senhor e o partido pretendem, de fato, conseguir provar isso depois, através dos resultados das clínicas? Como que vai ser esse monitoramento para a gente conseguir, inclusive, tornar isso um exemplo para o Brasil? Afinal de contas, né, a esquerda ela traz essa pauta, mas ela também não traz uma solução diferente. Então eu queria que o senhor contasse para a gente como é que vai ser esse acompanhamento para conseguir mostrar para as pessoas que o resultado ele pode sim ser positivo. Para esse resultado acontecer, são diversas pastas que vão ter que trabalhar de forma integrada, né? E o primeiro ponto é que nós, na atuação do Legislativo, como fiscalizadores, quando a gente propõe esse tipo de lei
e que reforce de fato a ferramenta, vai depender ainda sim do prefeito, né, do Poder Executivo, de botar para rodar. Só para vocês terem uma ideia, o principal hospital psiquiátrico que forma psiquiatras em Minas Gerais, que é o Hospital Raul Soares, não recebe nenhum paciente da capital Belo Horizonte, porque Belo Horizonte não admite que esse tipo de tratamento deva ser aplicado. É a corrente ideológica que impera na cidade há pelo menos 3 décadas. A questão-chave é, temos os leitos, temos profissionais e tem a situação, obviamente, de acolher. Agora, dependendo do volume que for sendo observado, obviamente que estruturas vão ter que ser dimensionadas, abrir novos leitos. Isso tudo é um dimensionamento que vai caber ao Poder Executivo dimensionar. Nós, no Poder Legislativo, estamos criando ferramentas e alternativas para que eles consigam, de fato, ter uma atuação eficaz, porque hoje o que a gente vê é só o número crescendo. E em Belo Horizonte é muito fácil de perceber, basta andar pela cidade, inclusive por pontos turísticos, e você vai ver as cenas de degradação pela rua. Não é isso que a gente quer. Morar na rua não é normal. Essa romantização de que todo mundo na rua, isso tudo é o que a gente quer, de fato, criar meios para resolver o problema. Vereador, tudo bem? Henrique aqui, bom dia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguns estudos de algumas organizações, como a Fiocruz, que mostram que essas entidades, essas internações compulsórias falham em 90% dos casos, dado que há uma recaída depois. O que o senhor enxerga desse ponto, já que aparentemente é uma política que não funciona também, e como o senhor vê, depois que a internação acaba, se o projeto prevê algum tipo de auxílio para quando esse indivíduo sair dessa internação compulsória? Então, a questão da eficácia, ela tem que ser, obviamente, sempre aprimorada. É muito comum, infelizmente, a gente ver políticas públicas que não têm princípio, meio e fim. Fazem só uma parte do processo e depois abandonam a pessoa lá. O que nós precisamos, enquanto sociedade, é termos o firme propósito de resgatar essas pessoas que hoje estão abandonadas e fazer um trabalho para que a gente não tenha pessoas vivendo nas ruas. As pessoas precisam de estar debaixo de teto, tendo moradia, tendo abrigamento, mas essa transição ela vai demandar diversas ferramentas e vai integrar não só cuidados com a saúde, mas com educação, com prevenção, com habitação, acesso a outras políticas públicas, mas tudo tem que funcionar de uma forma integrada. O que a gente vê hoje é que tem muitas partes desse jogo que não funcionam, são engrenagens que não se conectam. Então, apesar dos dados que foram levantados, eu enxergo muitos problemas nas próprias implementações. Então, ou todo mundo se engaja para a gente realmente tentar resolver um grande problema social que está instaurado em todas as capitais, ou senão a gente vai ver realmente essa tragédia humana, que é esse tanto de gente vivendo nas ruas e muitas acometidas pelo vício de drogas. Vereador Braulio Lara, do Partido Novo de Belo Horizonte, muito obrigado pela atenção aqui no nosso Morning Show, um bom trabalho, bom dia aí em BH. Valeu. Obrigado, Fernando. A gente segue nessa luta aí para tentar realmente conduzir as pessoas para um local adequado. Valeu, bom trabalho para o senhor. Essa é uma discussão que envolve muitas camadas, né, Jess? Tem algumas cidades, não é um problema brasileiro, não, problema mundial. Algumas cidades da Europa, Lisboa, por exemplo, Zurique, Vancouver, no Canadá, lidaram com isso de um jeito, assim, muito radical, com a chamada redução de danos, oferecendo até um local seguro para o uso desses entorpecentes para tentar resolver, mas não tem ninguém que conseguiu resolver essa questão com qualquer forma que tenha sido. As drogas são uma endemia global e uma dificuldade que nós temos nesse país e no mundo hoje. Então, quando a gente olha para esse caso, eu sou favorável, sim, à internação compulsória. Lá em Goiânia, eu vivi uma situação que eu tive um projeto, que é o Projeto Caruna, e nós internávamos usuários com um óbvio consentimento, dificuldade, e é muito triste a realidade, Fernando, de um jovem como o Cássio, que eu sempre falo dele com muito carinho. Foi um caso que conseguiu sair desse mundo das drogas, ser internado, tivemos que insistir, foram 2 internações. Não tinha à época apoio da família, depois a reencontrou. Tinha entrado nas drogas apenas aos
13 anos de idade. Então, e ali ele já tinha 22. Então, imagina o que o crack faz com o corpo de uma pessoa em mais de 10 anos de uso. E muitas dessas pessoas não têm a possibilidade de encontrar projetos como o Caruna, ou mais, serem convencidas, e muitas famílias sofrem com isso. Não é justo ver no centro de São Paulo, muitas vezes, como nós víamos quando ainda existia a Cracolândia, zumbis, sem vontade, sem força, totalmente dependentes das drogas. Esperar que eles adquiram consciência e capacidade é impossível. Precisamos de menção. Na verdade, a Cracolândia hoje está dividida pelo centro de São Paulo. Eu vivo no centro de São Paulo, eu vejo isso no meu dia a dia. É um problema de muita discussão.